Bom, gente, obrigado, né, pela presença de todos. Em março, eu fiz, né, uma aula para membros em geral, falando de gratidão, não foi? E muitas pessoas depois vieram conversar, fazer algumas perguntas. Porque eu comecei explicando que a gratidão, ela precisa ser cultivada a partir da coisa mais preciosa que nós temos, que é a vida que Deus deu para nós, né? Não adianta você vir fazer donativo de gratidão, né, dizer para Deus que está agradecido, mas o bem mais precioso que Ele deu para nós, que é a vida, que é o nosso corpo, a gente não cuidar. Então, se eu quero demonstrar para Deus o meu sentimento de gratidão, eu preciso, primeira coisa é cuidar da minha saúde. Se os senhores me dão um presente, né? Qualquer presente, uma camisa, um sapato, qualquer presente. Mas aí os senhores chegam aqui na igreja e percebem o sapato ou a camisa que os senhores me deram jogado em algum canto da igreja. Aí dá até uma dor no coração. Puxa, o reverendo não gostou do presente que eu dei para ele. Então não dou mais. Né? Não vou dar, porque ele não cuida. Né? Então, eu sempre lembro, uma coisa que me marcou muito como jovem, foi o reverendo Manabe. O reverendo Manabe dedicou no Nordeste muitos anos, e eu sempre ouvia falar dele. E depois ele foi para São Paulo cuidar do seminário, e em 82, se eu não me engano, ele foi para o Rio de Janeiro, para ser auxiliar do reverendo Tanaka. E lá no Rio chegou uma história que ele tinha comido uma barata. E ele contou essa história no encontro, que nem teve sábado passado, o encontro de jovens. Ele contou essa história. Eu tinha 15, 16 anos, eu fiquei, puxa vida, né? Que homem corajoso. Mas nunca tive a oportunidade de conversar com ele sobre isso. Em 2010, ele ficou responsável do Nordeste, do Norte e Nordeste. E ele foi a Recife, eu estava em Recife, e conversando com ele, eu falei, poxa, reverendo, o senhor não sabe, mas faz 30 anos que eu ouvi o senhor contar uma história que para mim é a coisa mais assim, importante que eu já ouvi de um ministro, uma postura. Então, como é que é a história? Ele foi num lugar no Nordeste, que ele não diz onde é. Pode ter sido aqui, não sei. Mas que ele tomava conta de Manaus, Belém, São Luís, Teresina, Fortaleza. Então, eu perguntei, mas ele não diz. É o seguinte, teve uma outorga. E ele disse que essa outorga foi muito boa, muito bonito, cheio de gente. E depois da outorga teve um almoço. E nesse almoço, estava todo mundo feliz, tinha uma mesa grande, todo mundo e aí ele era aquela história do ministro se serve primeiro. E ele foi se servir. Na hora que ele foi pegar, era angu à baiana, parece. Que ele foi pegar a carne, né? Misturado no molho, ele viu uma barata. Tinha uma barata. Ele acha que a barata voou porque ela estava inteira. Porque senão, né, cozinhou no molho, a barata ia toda, né, ele não ia perceber a barata. Mas a barata estava inteira. E ele olhou para todo mundo feliz, esperando ele se servir. E ele foi e pegou o angu e botou por cima da barata. Sentou, e todo mundo olhando para ele. E ele queria arrumar um jeito de jogar a barata fora. Mas como jogar fora aquela barata? Se todo mundo olhava para o reverendo, né? Tá gostoso, tá uma delícia. E aí ele disse que tomou bastante coragem,
misturou a barata com angu, enfiou na boca e engoliu. Ele disse que, né, deu vontade de vomitar, mas ele engoliu, respirou fundo e continuou comendo, né? E passou. Aí a pergunta: por que o senhor não falou? Não, ia estragar a alegria de todas aquelas pessoas. Imagina, justo no prato do reverendo está a barata. Então ele pensou, a maneira de mostrar para aquelas pessoas que ele também estava agradecido, feliz, foi comer a barata. Então, Deus nos deu esse corpo, né? Muitas vezes a gente recebe purificações para poder manter a vida. E nós temos esse corpo, a nossa inteligência e tudo mais para cumprir a missão da gente. Então, quando eu estava falando de gratidão, eu acho que antes de você pensar como é que vai fazer seu donativo, por que vai fazer seu donativo, você tem gratidão pelo que você possui? Porque quem agradece o que tem, vai ganhar o que não tem. Então, algumas pessoas vieram: reverendo, o senhor falou de que tem que cuidar da saúde, tem que cuidar do corpo, isso. Então, tem muitos membros que vêm, recebem jorei diariamente, mas come errado. Eu tinha um membro que dedicava comigo, que ele dizia que era viciado em Coca-Cola, ele era cocólatra. Todo dia ele tinha que tomar 1 litro de Coca-Cola. Que ele era viciado em Coca-Cola. Então, para que adianta receber jorei, falar de agricultura natural e todo dia você toma uma garrafa de Coca-Cola? Aí tinha um outro que também no almoço tinha que tomar 1 litro de Coca-Cola. 1 litro. Seu Emanuel, eu até posso falar o nome dele, não tem problema. Ele já morreu, né? Ele tinha problema cardíaco, a pressão alta. E aí o médico falou para ele: o senhor tem que tirar o sal, o senhor tem que fazer caminhada. E deu um monte de lista para ele. Tá bom. E apesar dele fazer tudo que o médico dizia, a pressão dele continuava muito alta. E um dia, então, ele veio conversar comigo. Ministro, já vários membros vieram dizer que o senhor orienta, que a vida, né, que a saúde melhora. E eu queria que o senhor, já fui no médico, já fiz tudo, mas minha pressão não baixa. Eu queria parar de tomar remédio para pressão. Tá bom, o que o senhor come no café da manhã? O que o senhor come no almoço? Aí ele falou: toma Coca-Cola. Então, tira a Coca-Cola. Por quê? Coca-Cola não é doce? Mas está cheio de sal. Tem mais sal na Coca-Cola do que em um monte de alimento. Então, quem tem pressão alta não pode tomar Coca-Cola. Assim como o diabético também não pode tomar Coca-Cola. Sabe o que ele disse para mim? Ministro, mas eu sou viciado, eu não consigo. Então não pode deixar de tomar um remédio para pressão. Porque ele achava que se tirasse, né, queria que a pressão baixasse para tirar o remédio. Mas a atitude dele em relação à maneira de comer e as opções dele fizeram com que a pressão dele não baixasse. Então não tinha nada errado com o remédio, tinha errado com a alimentação dele. Então, hoje, pensando em várias perguntas que surgiram depois daquela palestra de março, nós temos 3 jovens que fazem nutrição, né? Trabalham na área de alimentação saudável. Estudaram para isso, porque, né, de vez em quando alguém vem dizer para a gente que tal coisa, né? Outro dia, graviola é bom, não tem câncer quem come graviola todo dia. Mas isso é mentira, porque eu conheço um monte de paraibano que come graviola todo dia e tem câncer, né? Isso é ilusão, isso é lenda, né? E não é a graviola que evita o câncer. O que evita o câncer é você não guardar ressentimento nem mágoa. Isso evita o câncer, né? Não precisa nem comer graviola. Basta você não guardar ressentimento. Aí vai evitar câncer. Então, eu pedi a elas, nós estudamos, elas pegaram os conhecimentos especializados, técnicos que elas tiveram na formação dela, pegaram ensinamentos de Meishu Sama, estudaram e montaram 3 aulas.
A primeira é hoje, que elas vão apresentar para os senhores, né, como é que funciona a alimentação saudável, como é que a gente deve proceder. E no final, os senhores podem fazer perguntas, né? Elas estão meio apavoradas com essa história de fazer pergunta, mas pode fazer pergunta. Faz parte do processo. Aí dia 11 vai ver a segunda parte, porque é muita coisa, e elas decidiram assim, não fazer uma aula muito longa, senão acaba cansativo e a gente não aprende. Então elas dividiram essa aula hoje e a próxima dia 11 de julho, não é isso? E depois, no dia 11 de julho, a gente vai marcar uma aula prática. Mas, reverendo, precisa uma aula prática para comer? Para comer corretamente, sim, né? Para comer de qualquer maneira não precisa, porque a gente já sabe desde o dia que nasceu, né? Então, eu gostaria de pedir que todos prestassem bastante atenção, guardassem, anotassem suas dúvidas. Por quê? O verdadeiro sentimento de gratidão é aquele que cuida daquilo que você já possui. Como é que Deus vai me dar mais vida, mais saúde, se eu nem sei cuidar da saúde que eu já possuo nesse momento? Então, gostaria de apresentar aqui, então, é a Gabriela, a Leane e a Lorena. De pé, senhoritas. Né? Então, elas vão fazer a apresentação delas e, por favor, aqueles que tiverem suas dúvidas, vão anotando, porque no final, do ponto de vista técnico, material, elas vão dar a resposta, e se for uma coisa para o lado espiritual, eu vou estar aqui presente para responder também. Tá bom? Então, por favor. Obrigado. Obrigada, reverendo. Boa noite a todos. Como já foi muito bem explicado pelo reverendo, primeiramente estou falando em nome da equipe de nutrição. Nós queríamos agradecer a permissão de poder participar desse momento inicial, né, que é a primeira vez que é realizado aqui na área São Luís, o momento da nutrição. Então, assim, nos sentimos honradas, esperamos compartilhar o nosso conhecimento com vocês. Tentamos associar com o que Meixo Sama já dizia naquela época. E, juntamente comigo, como ele já explicou, tem a nutricionista Gabriela e a nutricionista Leânia, que também, no outro momento, vão explanar uma outra palestra sobre patologias e alimentação e dietas da moda. Então, espero que todos vocês estejam presentes em todos os momentos, possam nos presentear e espero contribuir para o crescimento de todos vocês. Bom, aqui é o cronograma, como o reverendo havia explicado. O primeiro momento vai ser a introdução à alimentação saudável, que vai ser ministrado por mim. O segundo momento será no dia 11 de julho, com dietas da moda, nutrição e patologias, com a nutricionista Gabriela Ilka e a acadêmica Leânia Polassa. E em agosto vamos ter uma oficina prática, com algumas surpresinhas, tá? Então espero que todos participem de todos os momentos. Primeiramente, eu queria saber o que é que vem à cabeça de vocês quando se fala em alimentação saudável. Quando a gente fala em comida saudável, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de vocês? Tirando a fome. Folhas, o que mais? Saúde, frutas. Bom, gente, a nutrição, ela é um pouco disso tudo. A gente vai entender que a alimentação vai além do fato de se alimentar. A gente vai entender que aquela fruta a gente tem que comer, o porquê a gente tem que comer, como ela trabalha no nosso organismo, como vai ser o seu metabolismo, qual vai ser os benefícios. Então, a alimentação saudável é um conjunto disso tudo. É eu estudar, eu entender desde o plantio até como aquela comida chega à nossa mesa. Então, eu gosto muito dessa frase de Hipócrates, que diz assim, que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Bom, como vocês falaram, quando vocês pensam em alimentação saudável, vocês pensam em folhas, vocês pensam em frutas, vocês pensam em saúde, mas para a alimentação ser saudável é todo um conjunto. Vai desde a atividade física, da ingestão de alimentos, do preparo, de tudo isso. Então, mediante todos esses conceitos, a gente conseguiu definir algumas diferenças. O que é alimentação? Todo mundo sabe o que é se alimentar. A alimentação é um ato involuntário que todo ser humano tem.
Mas o que é a nutrição? Qual é a diferença da alimentação para a nutrição? É o que eu comentei com vocês. A nutrição, ela vai entender, explicar para vocês todo o processo do nosso organismo. O porquê que a gente precisa se alimentar, como a gente deve se alimentar, o porquê de tudo isso, por que consumir uma coisa mais do que a outra. Então, a nutrição, ela é a ciência que vai estudar todos os alimentos, seus nutrientes, sua ação, o seu balanço com relação à saúde, além dos processos de absorção, de ingestão, de transporte, de utilização e excreção dos nutrientes. Então, vai além do fato de se alimentar, é o porquê se alimentar. Bom, mediante tudo isso, a nutrição, nós vamos entender o que são os nutrientes. Nutrientes é tudo aquilo que a gente vai conseguir através de uma alimentação. O carboidrato, a proteína, o lipídio, que vulgarmente é conhecido como gordura. Então, por que nós precisamos de tudo isso para ter uma alimentação completa? Então, no slide seguinte, a gente está definindo o que vem a ser nutrientes, que é o que a gente consegue quando a gente se alimenta. Por isso que o organismo necessita que a cada de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas seja feita essa alimentação. Bom, nutrientes, como eu falei para vocês, são substâncias que estão inseridas nos alimentos e possuem variadas funções no nosso organismo, seja de energia, seja reguladores, seja de proteção. Tudo isso a gente só vai conseguir mediante uma alimentação. E aí, o que é a digestão? A alimentação começa com o processo quando levamos o alimento até a boca. Mas ele tem todo um processo dentro do nosso organismo, que vai desde a ingestão, a digestão, o metabolismo. Então, digestão é o processo pelo qual os alimentos, após ingeridos, sofrem transformações para sua completa absorção. Então, mediante tudo isso, em 1937, surgiu a nutrição. Mas a nutrição não surgiu propriamente a nutrição. Naquela época, Pedro Escuredo, ele observou que a alimentação tinha uma importância, às vezes, além da medicação. Então, ele era médico e ele observou que a nutrição precisava ser estudada mais a fundo. E aí ele começou a criar nas cadeiras de medicina a cadeira de nutrição. Então, antigamente, nutrição era estudada somente por médicos. Não era uma profissão única. Então, só os médicos podiam exercer. E aí vem Meixo Sama. Meixo Sama, não sei se todos sabem, ele não tinha uma saúde muito boa. Então, ele estudava bastante, ele se interessava bastante por essa parte. Então, ele lia muito. Ele observou que a nutrição havia evoluído, mas com a evolução da nutrição também havia evoluído muitas doenças que através da alimentação. E aí ele começou a observar que os agrotóxicos estavam ganhando grande proporção. E aí ele observou o quê? Agricultura natural, vou difundir a agricultura natural. Por quê? Porque antigamente, com aquela horta caseira, aquela horta em casa, não se tinha tanta patologias quanto se tem hoje. Então ele observou que era necessário voltar àquele sentimento inicial de gratidão, de amor, de plantio. Então, em 1931, ele, com um poema, ele atentou para a difusão da agricultura, que é: quando apanho uma folha seca caída no chão, sinto nela o indiscutível lei e ciclo da vida. Por quê? Porque Meixo Sama observou que, para o ser humano ter saúde, tinha que haver harmonia. Harmonia com o meio ambiente, harmonia com ele mesmo, tinha que haver respeito, que naquele momento, apesar de toda a evolução da nutrição, esse sentimento foi apagado. E aí ele começou, em 1931, a difundir a agricultura natural. Mas de que forma devemos nos alimentar para nos tornarmos saudáveis mentalmente e fisicamente? Então, o que Meixo Sama diz? O que ele resgata? Aquele sentimento de gratidão. O porquê do sentimento de gratidão? A alimentação saudável não quer dizer só aquela alimentação livre de agrotóxicos ou aditivos. Ela vai além. Ela vai desde o cultivo, desde a sua gratidão pelaquela pessoa que plantou,
pelaquela pessoa que fez a sua refeição, pela gratidão de como aquela refeição chegou à sua mesa. Tudo isso é um sentimento. O alimento, ele tem energia, energia vital. O nosso espírito precisa da energia vital do alimento. Então essa é a forma. A verdade é o próprio estado natural das coisas. E o homem só consegue ser feliz se tiver como modelo a grande natureza e viver em harmonia com ela. Devemos viver em harmonia com a natureza, uma vez que o ser humano é um elemento que faz parte dela. O ser humano é um ser espiritual. E aí que eu volto e friso, o resgate é a gratidão. Porque muitas vezes nós esquecemos. É muito mais simples. A gente chega no supermercado, está tudo lá na bancada, a gente compra. Mas como chegou até ali? A gente agradeceu aquela pessoa que pegou aquele alimento, que foi o hortifruti, botou para lá para a gente poder comprar? A gente agradeceu aquela comida quentinha? Não. E às vezes até mais prático. Hoje em dia tem muitos fast foods. E as pessoas não frisam tanto, tem pouco tempo. Eu tenho 10 minutos para comer, 15 minutos para comer. Esquecem do ato sagrado que é se alimentar. De acordo com a visão de Meixo Sama, basta comer aquilo que estiver desejando, porque é disso que está necessitando. Segundo nosso mestre, um corpo saudável induz a vontade de comer o que o corpo está necessitando no momento. Por exemplo, podemos dizer que a vontade de tomar demasiadamente refrigerante ou café é uma manifestação de que o corpo e o espírito estão em desarmonia. E essa desarmonia que nos faz buscar alimentos prejudiciais. O homem é constituído de espírito e matéria. Não vou dizer para vocês que não consumam um refrigerante. De forma esporádica, ele pode ser consumido. Mas quando você quer demasiada coisa, você quer em excesso uma coisa, é porque o seu organismo não está em harmonia. Você não está em equilíbrio espiritual e material. No instante que estiver, você não vai desejar algo que seja prejudicial à sua saúde. Porque a alimentação é física, mas é como eu falei para o senhor, o alimento tem espírito. O espírito daquele alimento vai ligar com o nosso espírito, vai ser absorvido pelo nosso espírito. Então, como você vai se alimentar de uma alimentação prejudicial? Qual a energia que o seu organismo vai tirar daquilo ali? E é isso que Meixo Sama diz, que quando você quer demasiadamente uma coisa que não está em acordo e você sabe que ela é prejudicial e mesmo assim seu organismo pede, é porque alguma coisa está em desarmonia. No instante que estiver, você não vai desejar nada do que seja além da sua capacidade. Viver de acordo com a lei da natureza não é viver como bem entender, mas ter uma atitude que não transgrida essas leis. E aí surgiram as leis da alimentação. O que são essas leis? Pedro Escuredo, ele criou 4 leis, que era para dar um norte com relação a como deveria ser uma alimentação de forma equilibrada e saudável. E aí ele surgiu para explicar mais ou menos, porque naquela época não se tinha noção do que se podia, do que não se podia comer. E aí ele criou 4 leis, que foi a lei da adequação, a lei da harmonia, a lei da suficiência e a lei completa. Primeira lei foi a lei da quantidade. O que é isso? Corresponde ao total de calorias e nutrientes que a gente deve ingerir. Mas, claro, tudo de forma harmônica, não pode ser nem demasiadamente e nem de forma escassa. Então ele criou a primeira lei, que corresponde ao total de calorias e nutrientes consumidos. A quantidade de alimentos deve suprir as necessidades do indivíduo. Dessa forma, deve-se atentar para os excessos e restrições, pois ambas as situações vão prejudicar o organismo. Nem de mais, nem de menos. Tudo de forma equilibrada. Aí surgiu a segunda lei, que é a lei da qualidade. O que essa lei dizia para a gente? Que é a questão da oferta, é como se fosse assim, quanto mais colorido um prato, quanto mais bonito, quanto mais nutrientes você puder ofertar numa alimentação, melhor será a sua qualidade. A gente não deve se alimentar e nem querer somente uma coisa. A gente tem que diversificar, porque cada alimento, seja cada folha, cada um vai nos ofertar uma coisa. Então surgiu a lei da qualidade, que refere-se aos nutrientes necessários ao indivíduo. Uma alimentação completa inclui todos os nutrientes para a formação e manutenção do organismo. As refeições devem ser variadas, contemplando todos os grupos de nutrientes para o bom funcionamento do corpo.
Surgiu então a terceira lei, que é a lei da harmonia. O que é a lei da harmonia? A alimentação deve estar sempre organizada, digamos assim, nem de mais nem de menos. Eu não vou colocar no meu prato somente arroz, se eu sei que eu necessito de um legume. Então, meu prato tem que ser composto pelo carboidrato, pela proteína, pelo um lipídio, uma gordura boa, tudo de forma harmônica, para que seja absorvido todos os nutrientes de todas as formas possíveis. E aí a terceira lei fala que a distribuição e proporcionalidade entre os alimentos resulta no equilíbrio. Para que o nosso organismo consiga aproveitar esses nutrientes, estes devem se encontrar em proporções adequadas em todas as refeições. Então, é ter cuidado sempre com o porcionamento. Sempre ofertar ao nosso organismo em todas as refeições, lanches, sempre procurar diversificar. Uma vez que as substâncias não agem sozinhas e sim em conjuntos. E aí veio a quarta lei, que é a lei da adequação. A nutrição trabalha com o ser humano de forma individualizada. Nós não podemos trabalhar com uma dieta padrão. Cada pessoa é única, cada organismo é único. E aí existe a lei da adequação, porque às vezes o que uma determinada pessoa pode comer, outra não pode. Então, por isso que necessita sempre estar se adequando e sempre ter um profissional. Por quê? Porque ele vai trabalhar toda aquela linha, o que eu posso e o que eu não posso. E a quarta lei fala isso, que a alimentação deve se adequar às necessidades do organismo de cada indivíduo, às especificidades de quem está consumindo, os ciclos da vida, o estado de saúde, os hábitos alimentares, as condições socioeconômicas e culturais. São fatores que tudo é levado em consideração quando a gente faz um planejamento alimentar de uma pessoa. Tem que ser, nós tratamos chamamos de anamnese, que é um questionário que a pessoa responde, onde todos esses dados serão verificados para que seja montado um planejamento adequado para cada indivíduo. Aí, uma imagenzinha da família, né, unida, na maçãzinha, que representa a maior parte da nutrição. E a alimentação deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, harmoniosa e adequada a quem está consumindo. Cada pessoa vai ter necessidades específicas e precisam de quantidades e proporções de nutrientes diferentes para manter suas funções vitais e desenvolver suas atividades diárias. Então, gente, por favor, negócio de dieta e internet. Eu olhei, o que deu certo para um pode não dar para outro. Então, o ideal é sempre procurar um profissional. Estudar, deixar ele te analisar, estudar todos os questionários bonitinhos para poder montar uma alimentação adequada para a pessoa, tá ok? E aí, o que Meixo Sama dizia dos alimentos como energia espiritual? Meixo Sama fala que cada alimento tem uma energia vital e que aquela energia vital é que entra em contato com o nosso espírito e que vai ser absorvida pelo nosso espírito. Por isso que a gente deve ter cuidado com o que a gente consome. E aí ele diz, a saúde baseia-se na ingestão de alimentos que contenham grande quantidade vital. Dessa forma, há um aumento da vitalidade do espírito, o que promove o fortalecimento do corpo. Então, a fraqueza e o fortalecimento do homem depende exclusivamente do que ele está colocando no organismo. Então, vamos buscar sempre ter cuidado, buscar alimentos que possuam uma grande energia para a gente. Não colocar simplesmente o fato de se alimentar. É entender o porquê se alimentar. O espírito do homem é formado de espírito e corpo. Por essa razão, ele necessita nutrir-se em ambos os aspectos, espiritual e material. Como todos os alimentos são constituídos dessas duas partes, os produtos frescos, como verduras e peixes, eles têm mais energia espiritual. Porém, quando consumido, o espírito ele se deteriora mais rápido. Então, por isso que às vezes os legumes, eles têm maior tempo com o espírito do alimento. A energia do alimento fica mais tempo neles do que em alimentos frescos. Quando o espírito os abandona, o alimento se deteriora. O tempo de permanência do espírito varia. Ele é mais longo nos cereais, seguidos por legumes e verduras, e sendo mais curto nos peixes, em carnes. A alimentação saudável, é como o reverendo falou, é esse equilíbrio. A nutrição, de um modo geral, trabalha desde a higiene,
desde o modo como a gente trata aquele alimento, como a gente limpa aquele alimento, como a gente conserva aquele alimento, tudo isso é levado em consideração. Às vezes, algumas pessoas não entendem, podem achar até desnecessário a higienização. Mas assim, no mundo que a gente está hoje, com tantos agrotóxicos, se não tivesse sendo feita uma higienização correta, tudo aquilo vai para o nosso organismo. E aí, o que é de energia vital, a gente não vai absorver nada. Então, o que é uma alimentação saudável? É aquela preparada com cuidado de higiene, que vai oferecer todos os nutrientes em quantidades adequadas para cada pessoa. Os nutrientes são as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas, os minerais, além de fibras que vão ajudar a crescer e a nos desenvolver, nos fortalecendo e prevenindo contra doenças. E aí, o que é considerado um prato saudável? Um prato saudável é aquele prato mais colorido possível e equilibrado. Alimentos de qualidade, coloridos, variados e equilibrados, livres de contaminação por bactérias e produtos químicos. Um ser humano saudável é aquele que consegue ter o bem-estar físico, mental e social, ou seja, está em equilíbrio espiritual e o material. A alimentação inadequada, ela ocorre na perda da saúde. A falta ou excesso de alimentos também são prejudiciais. E aí é o que eu volto a falar a vocês, a oferta. Não é porque eu tenho preferência por determinada fruta, digamos, maçã, que eu só vou consumir a maçã. E por que eu não vou consumir a laranja? Por que eu não vou consumir uma pera? Ah, porque eu não gosto. O ser humano, ele é adaptável. Nós podemos aprender a gostar. Se a gente sabe que aquilo vai fazer bem, por que não tentar? E aí o nosso organismo tem que ter essa oferta. Quanto mais variado, melhor é. Todas as pessoas têm direito humano a uma alimentação saudável em todas as fases da vida. E aí é o que eu falei para vocês. Os alimentos são compostos de micro e de macronutrientes. Os micros serão as vitaminas e os minerais. E os macros, as proteínas, os carboidratos e os lipídios, que são conhecidos como gorduras. E qual a função dos nutrientes? É nos dar energia, é manter os músculos e ossos, controlar as funções orgânicas. Tudo isso a gente só vai conseguir mediante uma alimentação. E aí, mediante tudo isso, os estudiosos criaram a pirâmide. Não sei se todos conhecem. Essa aqui é a pirâmide alimentar. Ela é a base de qualquer profissional da nutrição. Nós sempre trabalhamos com ela inicialmente. Tem a roda de alimentos que também está no slide. Mas, assim, ela foi criada de um modo geral para tentar explicar para a população onde podia se encaixar qualquer dos alimentos aí. O porquê que alguns têm que ser em abundância e outros não. E aí criou-se a pirâmide. Se vocês observarem, a base da pirâmide ela é bem larga. Então, tudo que está aqui é que a gente deve fazer em maior quantidade, que acaba que é ofertado em maior quantidade. E aí a pirâmide vai se estreitando. E aí a base da pirâmide, o que que tem? Uma alimentação saudável, a prática de atividade física e o consumo de água. Muitas vezes a gente esquece de tomar água, mas a gente esquece que o ser humano é composto basicamente por água. E aí ela está na base. Por quê? Porque isso deve ser feito de forma maior do que qualquer coisa que esteja lá no topo. E aí, seguido deles, vem o grupo dos cereais, carboidratos. Mas não são carboidratos qualquer, são carboidratos que a gente chama de carboidratos saudáveis, carboidratos complexos. Por quê? Porque a gente necessita do carboidrato para dar a questão da energia, o resultado energético que ele dá. Então, acaba que a maior parte da nossa composição alimentar é de carboidratos. E aí eles colocaram agora também a questão da gordura boa, do azeite. Mas também essa gordura boa tem que ser controlada e porcionada. O azeite, eu não posso usar o azeite em excesso. De forma alguma levá-lo ao fogo. O azeite, a partir do momento que ele vai ao fogo, ele perde toda a composição dele. Então, ele tem que ser consumido com controle. O ideal é que sempre trabalhe com porcionamento, pequenas quantidades, pequenas colheres. E aí ele também está aqui na nossa base. Aí vai estreitando, aí chegamos nos legumes.
Devemos consumir legumes, sim, com frequência, de 2 a 3 vezes por dia, o ideal. Mas o legume mesmo, não um legume com sal, um legume com vinagre. Procurar deixar o mais natural possível. Por que não colocar um limão? Deixar só um pouquinho do limão, que é mais natural. Então, tem um consumo. E aí vem as frutas, emparelhado com os legumes. Só que as frutas também necessitam de controle, porque fruta também tem açúcar. E a gente não pode comer de forma exagerada. E aí as pessoas que têm algumas patologias, diabéticos, hipertensos, têm determinadas frutas que não podem ser consumidas. Por isso que eles estão no grupo dos reguladores, porque eles vão oferecer nutrientes, eles vão oferecer defesa para o nosso organismo, mas tudo de forma balanceada. E aí vem as leguminosas, o feijão, que o brasileiro gosta, mas ele também tem que ter o equilíbrio. O ideal é que seja somente uma vez ao dia. O grão de bico. E aí vem as carnes magras, como dizemos. A ave, o ovo, o peixe. E aí vai estreitando. E aí entra o leite. O leite também tem que ser controlado. Por quê? Porque o ser humano é o único ser que a vida inteira ele consome leite. Do momento em que nasce até o momento em que ele se vai, ele consome leite. Então a gente também tem que ter esse controle, porque leite em excesso gera uma intolerância à lactose, gera uma intolerância alimentar. Então a gente também tem que saber controlar. Dá preferência pelos queijos brancos, pelos leites de menor teor de gordura, mas também porcionado. E aí no topo vem as guloseimas e as carnes gordas. As guloseimas não é que você não vá consumir. Podemos consumir, mas já temos que atentar que ela está lá no topinho estreito. Então, já tenho que ter mais controle de como eu vou consumir. Eu almocei, eu queria muito uma gelatina. Eu posso consumir? Pode. Mas você não vai comer 10 gelatinas para se saciar. Você vai ter que entender que vai ser só uma porçãozinha e pronto. Posso comer o chocolate? Pode. Mas tudo é trabalhado com porcionamento, com controle. Por isso que ela está lá no topo. O pão está lá no topo, se vocês observarem. Aquele pãozinho com manteiga no final da tarde é bom, né? Mas ele também tem que ser controlado. Porque aquele pão, no final das contas, ele vai virar açúcar. E aí a gente tem que ter esse controle também. Então, fazer a ingestão, sim, mas sempre dosando que eles têm que ser um pouquinho mais equilibrados. Por isso, eles estão no nosso topo da pirâmide. E essa aqui também é a roda de alimentos, que também é uma explicação que eu acabei de dar para vocês em gráficos, só que ela é um pouquinho menos específica que a pirâmide. Nós trabalhamos mais com a pirâmide. A pirâmide é um instrumento de orientação da população para uma alimentação mais saudável. Ela foi criada em 1992 pelo Departamento da Agricultura dos Estados Unidos. Então, assim, nós ainda estamos em processo, mas a pirâmide que utilizamos ainda é a dos Estados Unidos. O Brasil ainda não tem a sua própria pirâmide. E, desde então, é uma das ferramentas nutricionais mais utilizadas na prática da nutrição. A roda de alimentos é uma imagem em forma de círculo que nos ajuda a escolher e a combinar os alimentos que deverão fazer parte da nossa alimentação diária. Assim, ela se divide em segmentos, em diversos tamanhos que vão designar o tamanho do grupo que reúne, como eu expliquei para vocês. Só que é uma roda. O grupo maior do carboidrato, o grupo menor da proteína e o do lipídio bem pequenininho. Ao contrário da pirâmide de alimentos, a roda não hierarquiza os alimentos, atribuindo-lhes a igual importância. E aí, mediante tudo isso, nós bolamos algumas dicas, na verdade, algumas orientações. Mas essas orientações, elas são de forma geral, tá, gente? Então, se as pessoas tiverem algum tipo de patologia, seja uma diabetes, uma hipertensão, qualquer outra coisa, é bom ela procurar um profissional. Aqui nós estamos falando no apanhado geral, tá? Quando comer? O ideal, gente, é que a gente programe os horários da refeição. Eu costumo dizer que o ser humano é uma máquina. Então, uma máquina, ela precisa de horários. E por que se alimentar também não precisa de horários? Às vezes a gente esquece. Está intestido num serviço, está com alguma coisa, esquece de comer. E aí isso prejudica o nosso organismo.
O ideal é que a gente pare, respeite aquele momento. Entenda que o nosso organismo ele vai necessitar daquela ingesta de alimentação, daqueles nutrientes, daquela energia. E aí a gente tem que tentar cumprir esses horários, estabelecer horários e tentar cumpri-los. Alimentando-se sistematicamente nos mesmos horários, seu organismo se acostumará com o novo ritmo e ficará condicionado a esperar a comida somente nesses horários. Então evita aquele famoso beliscar, aquela fadiga, às vezes aquela gastrite que se desenvolve. Gastrite é nada menos do que o ácido úrico que fica muito tempo no nosso organismo, gera acidez. Nós temos ácido no nosso organismo, no nosso estômago. E aí o alimento não chega. O que acontece? Não tem o que ele absorver. Por isso que a gente necessita manter os horários e tentar segui-los. Se você acorda mais tarde, perdeu a hora do café, faça a refeição na hora do lanche e mantenha os outros horários conforme programado. Eu não tomei o café hoje, então quer dizer que eu vou ter que atrasar todas as minhas refeições e começar do meu café. Não, acordei um pouco mais tarde, eu faço o meu lanche e sigo normalmente. O importante é que eu continue tentando estabelecer os horários que eu planejei para a minha alimentação. Quanto comer? Por quê? Porque às vezes a gente acaba fazendo a gestão de uma coisa que nem era necessária para a gente. Aquele famoso, tem gente que come tomando líquido. O famoso comer bebendo água. O alimento nem chega, não dá tempo nem de chegar no seu intestino, porque aquela água faz aquele inchaço. Aí come, depois que a água desce eu estou com fome. Aí come até encher. Então, assim, isso não está correto. O ideal é que a gente tente porcionar para comer de 3 em 3 ou de 4 em 4. Por quê? Porque mais ou menos nesses horários, a gente vai estabelecer um ritmo. Aí vai evitar que haja o desgaste muscular, que o nível de açúcar baixe, que a gente passe mal. E a gente estabelece uma rotina para o organismo. Por isso, o ideal é que seja esse intervalo de 3 ou de 4 em 4. Uma vez fixados esses horários, há uma tolerância de meia hora, contando que sejam obedecidos os intervalos de mínimo e de máximo. Fazendo o número previsto de refeições, os intervalos regulares, você evitará a hipoglicemia, que é a queda no nível de açúcar no sangue, e reduzirá a chance de fome sem controle nos alimentos a serem ingeridos. Por isso que algumas pessoas, às vezes, a maioria das vezes à noite, chega do serviço e sente mais fome do que em qualquer outro horário. Por quê? Às vezes almoça, não tem tempo de fazer um lanche, dá um intervalo muito grande de uma refeição à outra. Acaba que quando vai fazer a refeição, acaba ingerindo até mais do que necessitava. E aí vem, como a gente deve comer? Para alimentar-se bem, é preciso ter autocontrole da sua alimentação. Por isso, o ideal é buscar um profissional, evitando o consumo de produtos gordurosos ou excesso de doces. Dê preferência a alimentos com uma boa composição, com baixo teor de sal, sem gordura, porque assim seu organismo conta com o combustível necessário para o funcionamento adequado. E aí que o Meixo Sama sempre frisa, a energia vital do alimento. É procurar o mais saudável, é procurar aquele alimento que vai ofertar melhores condições para a gente. Não significa não consumir determinados alimentos. Podemos consumir, mas entender que aquilo ali não pode ser uma rotina. Observe primeiro o que irá comer. E aí, a gente sempre brinca que a nutrição ela é um amor. Primeira coisa que a gente tem que fazer é se apaixonar pela comida. Se apaixonar pelo nosso prato, olhar para ele, saborear, ver o quanto ele está bonito, ter gratidão por aquele prato que chegou à nossa mesa, pelaquela comida que foi feita. Esse é o primeiro momento. É a gratidão, é o seu contato. O segundo momento é respeitar o dom, a grande bênção que Meixo Sama nos deu, que foi a saúde. E qual é a melhor forma de retribuir? É nos alimentando de forma correta, é dando ao nosso organismo o retorno, agradecendo a bênção que nós ganhamos de Meixo Sama. E aí vem parar naquele momento, se alimentar como deve. Não é se alimentar mexendo no celular, não é se alimentar mexendo no notebook, não é se alimentar assistindo uma televisão. É respeitar o ato sagrado de se alimentar. É parar para viver aquele momento. E aí, mastigar, não é engolir, gente, é mastigar.
Nós devemos ter esse cuidado, porque às vezes a gente acaba comendo muito rápido. E aí não é que você vai comer demasiadamente devagar, mas respeitar e também estimular. A gente precisa estimular a mastigação. Nosso organismo também necessita. Se a gente não estimula, mais cedo ou mais tarde vai desenvolver outra doença. E aí vem esse ato. Mastigou, saboreou, agradeceu, parou, respirou uns 20 minutinhos, toma um líquido, descansou um pouquinho e segue a vida. Mas pelo menos tirar uns 30 minutinhos para você e para o seu alimento. Mastigue bem para sentir a sua textura e o sabor de cada alimento, experimentando o prazer de saborear o que come. Ao se alimentar dessa forma, seu cérebro receberá maior número de informações, levando sua fome a ser satisfeita com menores quantidades de alimento. Então, o que é isso, gente? A gente come muito rápido, não dá tempo do cérebro reconhecer. O processo até chegar ao nosso estômago é em média de 30 minutos. E para chegar no cérebro demora muito mais. Então, por isso que às vezes a gente tem a sensação de que terminou de comer e ainda está com fome. Você não está com fome, o seu cérebro só não reconheceu ainda. E aí, no instante que você estimula a mastigação, você dá mais tempo para que seu cérebro reconheça e você acaba ingerindo menos quantidade, porque você vai se saciar mais rápido. Separe o ato de comer das outras atividades, como ler, como assistir televisão, pois essas atividades vão interferir na recepção daquelas informações. Pessoal, ela estava falando, eu tenho um amigo, o ministro André, que está lá no Piauí. Agora ele está com 38 anos, se eu não me engano. E ele com 32, ele tinha pressão alta, ao ponto dele não conseguir ir para a igreja, sentindo mal. Aí eu fui para fazer o culto mensal no lugar dele e fui dar assistência para ele. E nós descobrimos por acaso por que ele estava com a pressão alta. Porque ele almoçava em pé vendo televisão, porque ele tinha 3 filhos pequenos na época. Então, quando ele sentava para almoçar, os filhos ficavam em volta. Como ele queria ver o jornal, aí ele comia em pé. E aí ficava, né? Peraí, menino, peraí que eu estou vendo televisão. À noite, para lanchar, ele nem tirava a roupa direito, aí ele comia. Então a esposa dele falou assim, que ele gosta muito de cachorro quente. E ele chegava a comer 9 cachorro quente. Porque ele comia em pé, olhando para a televisão e nem olhava o que estava comendo. Quando eu conversei com ele, ele não gostou muito. Tem que sentar na mesa, fazer oração, né? Como ela disse, saborear a comida. Aí ele, mas ministro, na época eu era ministro, né? Mas ministro, não, tem que fazer. A esposa dele começou a pegar no pé dele, a pressão dele voltou ao normal. Hoje, né, já passaram 9 anos disso, nunca mais a pressão dele subiu, né? E ele perdeu peso. Porque como ele comia sem prestar atenção no alimento, ele comia como ração. Ele não saboreava os alimentos, não sentia o sabor dos alimentos, e como a Lorena estava falando, né, a pessoa vai comendo e nem percebe. Então isso faz com que ela perca a saúde. Desculpa interromper, mas eu lembrei. Não, perfeitamente o exemplo que o senhor deu. Exatamente isso. No começo a gente estranha, né? Eu vou parar, é meio que vou fazer uma oração para a comida? Sim, eu vou fazer uma oração para a comida. Até porque nós messiânicos aprendemos isso, que a gente tem que ter gratidão àquilo que a gente está consumindo. Então, a partir de hoje, vamos tentar ter esse momento. Vamos pensar na gente. 30 minutinhos que a gente parar, não vai atrasar em nada. Fazendo de 4 ou 5 refeições leves e equilibradas. O que são leves e equilibradas que a gente frisa? São aquelas alimentações baixa em gordura, que não são muito condimentadas, que não tem muito sal. Gente, tempero, ele tem que ser comedido. Uma comida, para ela estar gostosa, ela não precisa necessariamente estar bem temperada. Basta o tempero, é só harmonia, é uma harmonia que a gente tem que ter com a comida. Então, o sal, ele não necessita ser tão pesado, pode ser em pequenas quantidades. Um suco não precisa ser tão doce. A fruta já tem um açúcar. Por que a gente não sente o açúcar da fruta? Aí, às vezes, por exemplo, um exemplo típico, um suco de laranja. A gente faz, tem gente que coloca o açúcar.
acabou a laranja. Perdeu todo o poder da laranja. A laranja em si, ela já tem o açúcar dela. Então, vamos tentar saborear as frutas, elas mesmas. Não necessariamente com outras coisas. Então, você leva o organismo a utilizar mais facilmente o seu combustível de reserva, que são as gorduras, além de conseguir controlar melhor seu apetite e a vontade de beliscar alimentos necessários. O que ele fala dessa gordura? Porque acaba que a gente acumula. Às vezes, por exemplo, a gente necessitaria comer só um pão. A gente come um pão, não sente cheio, aí come 2. O nosso organismo não vai metabolizar aquilo tudo, até porque a gente não faz uma atividade para isso tudo. O que vai acontecer? Nosso organismo vai botar reservinha, que são as famosas gordurinhas. E aí, se você não queima, ela fica lá, guardadinha. Então, é necessário a gente ingerir só o que a gente precisa. Como dito anteriormente, os alimentos devem ser geridos em quantidade e qualidade adequadas para suprir todas as necessidades nutricionais sem exageros, sem excessos de calorias. Cada indivíduo precisa de um plano individualizado. Evite a monotonia. Um erro comum e desastroso é a gente repetir sempre os mesmos alimentos, só o que a gente gosta. Pois a monotonia na alimentação nos faz com que o plano alimentar seja abandonado. Varie bastante dentro dos alimentos de cada grupo. Invente novos pratos. Capriche na arrumação da mesa. Torne o momento de refeição um prazer. A gente tem tanta opção, gente. A gente tem tanta coisa que o Brasil é rico, e o Maranhão, então, a gente tem tanta coisa que pode ser ofertada. Por que não diversificar? Por que não só aquela fruta? Por que não uma salada de frutas? E aí o que é bem importante, a rotina exaustiva do dia a dia obriga as pessoas a ficarem alertas quanto à importância de manterem hábitos saudáveis. Optar por qualidade de vida significa incluir mais horas de sono em sua rotina, praticar regularmente atividades físicas e adotar uma alimentação balanceada. Então, gente, a alimentação saudável, ela é o conjunto. Ela vai desde o sono, quanto você dorme, a gente precisa dormir para recarregar, a gente precisa. A energia que o sono dá, ele restaura as nossas células. Há necessidade, a gente não pode dormir só 2, 1 hora por dia. Como é que o nosso organismo vai conseguir absorver e reagir para um novo dia? Então, o sono interfere. Às vezes, até a falta de sono faz a gente ganhar um peso, desenvolver uma hipertensão, desenvolver uma diabetes. Você nem tem predisposição para isso. São esses pequenos fatores. Praticar uma atividade, nem que seja uma caminhada, 30 minutinhos que seja. Fazer uma alimentação saudável e consumir água, gente. Nós temos que consumir água. E aí é uma regra da Organização Mundial de Saúde que diz que uma dieta equilibrada é um dos determinantes de uma vida sem complicações futuras, já que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, os hábitos alimentares são apontados como as principais causas das doenças crônicas, tais como diabetes mellitus do tipo 2, obesidade e doenças cardiovasculares. Aí a gente abre um parênteses. Criança. É muito comum a gente atender criança com 4, 5 anos que já tem diabetes, que tem um colesterol altíssimo. E de quem é a culpa? É do pai. A criança, ela não sabe o que ela deve e o que ela não deve comer. Então, a criança, ela se espelha no que ela vê. Se ela vê um pai tendo uma alimentação saudável, ela vai querer aquilo para ela. Mas no instante que o pai oferece, como um exemplo que eu vou citar, eu vi uma mãe com a criança de 1 ano colocar na chuquinha da criança Coca-Cola e dar para a criança tomar. E aí, essa mãe está pensando no filho dela, no futuro da filha dela? Então, são esses pequenos detalhes que a gente tem que ter. E aí eu sempre friso, criança é o nosso público-alvo. A gente tem que ter muito cuidado, porque tem muitas opções, tem McDonald's, tem Bob's. É muito mais fácil a gente aquietar uma criança dando uma batata frita, dando um chocolate, do que a gente oferecendo uma fruta. E aí o peso ideal, o tão famoso peso ideal. Será que eu estou? Será que eu não estou? E aí nós, nutricionistas, uma das ferramentas se chama IMC, que é o Índice de Massa Corporal.
Só que trabalhamos com outras, que a gente trabalha também com circunferência de cintura, com outros fatores. Mas o mais popular é o IMC. O que é o IMC? Para fazer o cálculo do IMC, basta dividir seu peso em quilogramas pela altura em quadrado em metros. O número será gerado e deverá ser comparado aos valores da tabela, para saber se você está no peso ideal ou não. Um parêntese, gente. Essa tabela, ela é uma forma universal. Então, isso vai variar bastante, até porque os padrões são americanos. Então, assim, eu posso fazer meu IMC, geralmente o meu IMC nunca dá no peso ideal. Sempre dá, de acordo com a tabela, sobrepeso. E aí isso quer dizer que eu estou fora dos padrões? Não. Daí a importância de você ter um plano individualizado. IMC é só uma base de como a gente deve trabalhar. Não significa necessariamente que todo mundo tem que se encaixar em um desses padrões. E aí a gente colocou um exemplinho. Uma pessoa que pesa 60 quilos e tem uma altura de 1,67. Às vezes a gente atende uma determinada pessoa que aparentemente ela está de acordo com os padrões, está magra, está linda, e o IMC dela dá bem aqui, obesidade grau 1. Por que o IMC dela deu isso se ela está aparentemente bem? Aí a gente vai investigar a alimentação. Existem aqueles famosos falsos magros, mas existem pessoas que não se encaixam. E aí esse IMC, ele dá o padrão pra gente, porque você pode estar aparentemente no peso ideal, mas se não der ali, a gente já vai alertar que precisa de um outro fator. E por isso que a gente utiliza. Mais alguém quer fazer o IMC? Eu posso passar. O IMC, ele mede o peso em si, não a compleição corporal. Eu já vivi situações de estar com 70 quilos obesa e estar com 70 quilos esbelta, né? Porque a minha gordura se transformou em músculo na época que eu era atleta. Então, assim, tem essa correlação. Hoje eu tenho 80 quilos e estou obesa, né? Eu já tive 70 e esbelta, então faz uma diferença, não? Aí eu volto a explicar. Geralmente, atletas, pessoas que têm uma composição corporal bem acentuada, eles nunca dão no ok entre os padrões. Por quê? Porque eles têm uma composição, tudo como você falou, IMC, ele pesa de forma bruta. Para você ter uma definição do que vem a ser músculo, do que vem a ser gordura ou qualquer outra coisa, tem a biopedância, que a gente utiliza. Ela vai dar esse aporte a você de saber exatamente. O IMC é só uma base. Então, por isso, a gente não leva muito ele como critério, utilizamos mais as circunferências ou a utilização do adipômetro, que utiliza as pregas, porque ele dá uma maior noção para a gente do que é isso. E aí vem espiritualidade versus saúde. Mokichi Okada vem explicando que a primeira condição para as pessoas se tornarem felizes é alcançar a saúde. A condição fundamental para a execução dessa obra grandiosa é a saúde. Deus atribuiu uma missão a cada pessoa, concedendo-lhe, logicamente, a saúde necessária para cumpri-la. Com efeito, se o homem estiver doente, significa que o sagrado objetivo de Deus não será alcançado. Tomando esse princípio por base, concluiremos que a saúde é inerente ao homem, devendo ser seu estado normal. E aí é o que a Meixo Sama frisa, o equilíbrio entre o espiritual e o material. O respeito à natureza. O homem tem que entender que ele é parte da natureza. Ele tem que resgatar os sentimentos de gratidão pela natureza e entender que a natureza, ela é um corpo vivo. Ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela nos dá todo o aporte que necessitamos através da alimentação. E é o que Meixo Sama frisa. O que adianta se você está materialmente equilibrado e se o espiritual não está? E como é que a gente consegue esse espiritual? Através da energia vital dos alimentos. É a energia do alimento que chega até o nosso espírito. Então, temos que buscar qualidade. Qualidade no que comemos. O fato de nossa religião ensinar como deve ser a alimentação correta foge do entendimento das pessoas que encaram como simples ração para matar a fome e também daquelas que só racionam em custo por quilo de cada alimento. E aí o que o reverendo citou o exemplo. Ele só se alimentava. Ele não respeitava a alimentação. E ao contrário desses conceitos materialistas, nós, messiânicos, compreendemos que, antes de mais nada, os alimentos são dádivas de Deus,
e da natureza, juntamente com o sentimento de gratidão por sermos mantidos vivos, por algo grandioso que se sobrepõe ao ser humano. Passamos a ter a verdadeira sensação de que o alimento é vida. O ato sagrado de nos alimentarmos baseado nos ensinamentos de Mokichi Okada leva-nos a uma compreensão que ultrapassa a parte material, fazendo-nos aprender que a vida é mantida através da alimentação e nos conduz à consciência de que a nossa espiritualidade e elevação, a tentativa de obter saúde de acordo com a maneira de se alimentar, é refletida pelo ditado japonês: a medicina e a alimentação têm a mesma origem. E aí é uma imagenzinha de gratidão, tá? Que a fé correta elimina as distorções de hábitos alimentares e o trabalho de corrigir essas distorções desenvolve a nossa fé. E aí as consequências de uma alimentação saudável. Todo mundo quer viver bastante, né, gente? Todo mundo quer ter saúde, todo mundo quer ver os filhos, os netos, poder ficar muito tempo com a família e cumprir a missão. Então, para isso, a partir de hoje, vamos despertar para esse lado. Vamos acordar e dar um pontapé do que eu preciso para cuidar da minha saúde, como eu posso mudar, o que eu posso fazer de diferente. E aí vem, como cuidar da minha saúde? É natural que, se estiverem vivendo de acordo com as leis da natureza, serão sadios o tempo inteiro e viverão até 120 anos. Compilação alimentar. Agir, nós temos que agir na causa e não no sintoma. A gente não tem que esperar se manifestar a doença para a gente cuidar. Por que a gente não previne? Prevenir as patologias, fazer exames, praticar atividade física, respeitar nosso sono, ter cuidado com o que nos alimentamos, respeitar a hora da alimentação. Tudo isso são medidas preventivas que a gente pode fazer a partir de hoje. Ter uma nova visão. Então, o nosso objetivo aqui, eu falo em nome da equipe de nutrição, é acordar. Acordar para que a gente esteja em equilíbrio, para que a gente não busque, estou ministrando Jorei, eu estou salvando. Sim, mas você está, como o reverendo falou, você está agradecendo a primeira graça que Deus deu? Que melhor maneira de agradecer a Deus do que cuidando de você, estando em harmonia com o seu corpo, com a sua saúde. Então, nosso objetivo é esse, é despertar, é acordar, é buscar novos meios. Estamos aqui para ajudá-los. Espero que todos tenham compreendido e que tenham saído daqui com uma nova visão. A nutrição, ela evoluiu bastante e Meixo Sama já falava naquela época tudo aquilo que a gente está aprendendo hoje. Então, grande permissão a nossa, que estamos numa religião que já nos ensina isso desde tempos antigos. E assim, então, espero que todos tenham gostado, terão outros momentos e espero contar com a presença de todos vocês. Bom, pessoal, antes de ver se alguém tem alguma pergunta, eu queria fazer uma experiência de fé minha. Em 1995, eu pesava 124 quilos. Eu tenho 1,70 m, o meu IMC era 36,2. Eu estava na obesidade 2. Eu fingia que estava fazendo regime. Eu dizia para as pessoas, falava, não, eu estou cuidando. E eu me prevalecia, por quê? Eu fazia exame de saúde, eu não tinha colesterol, não tinha diabetes, não tinha nada. Mas eu vestia 56. Meu terno era 56. E como disse ali no slide anterior, pode voltar 3 slides aí. Tá dentro desse slide. Porque eu mentia. Não para as pessoas. Eu achava que mentia para as pessoas. A fé correta elimina as distorções do hábito alimentar e o trabalho de corrigir essas distorções desenvolve a fé. Então, eu achava que estava enganando as pessoas, mas eu estava enganando a mim mesmo. Por que eu cheguei a esse peso? Primeiro, porque eu não sabia dizer não. Eu tinha muita dificuldade de dizer não. Por quê? Só sabe dizer não quem tem amor pelas outras pessoas.
Tem pessoa que gosta de dizer não. Isso não quer dizer que tem amor pelas outras pessoas. Mas eu não sabia dizer não. Então, tudo que pode. Pode, não tem problema. Né? Então, isso foi uma coisa. A segunda, eu era uma pessoa muito infeliz. Mas como eu sou calmo, tranquilo, estou sempre sorrindo, não parecia que eu estava infeliz. Então, a maneira de eu corrigir, compensar a minha infelicidade era comendo. Porque comendo eu estava feliz, né? Então, eu cheguei a 124 quilos. E um dia, né, eu percebi, a Thaís, minha filha, tinha 3 anos de idade. E eu dormi de tarde, num domingo. E minha esposa me acordou porque eu estava sufocando a minha filha com o meu peso. Porque ela tinha mania de dormir debaixo do meu braço. Então, eu tirando o cochilo depois do almoço, ela veio e se enfiou debaixo do meu braço. Sem eu perceber, eu virei por cima dela. E aí minha esposa chegou no quarto, minha filha sufocada com o meu peso. Foi daí que eu comecei a perceber que eu estava me enganando. Então, qual eram os sintomas? Primeiro, eu vivia cansado, eu tinha sempre olheira, eu não podia sentar em lugar nenhum, que eu estava sempre dormindo. Quando eu acordava de manhã, meu travesseiro estava babado. E aí que eu fui identificando. Comecei então a fazer, eu fui atleta, eu joguei futebol de salão por 6 anos. Então eu tinha uma atividade física muito intensa. Quando eu entrei para o seminário, a gente só ficava sentado. Então, quando eu entrei para o seminário, eu tinha 75 quilos. Quando eu fui para o Japão 2 anos depois, eu tinha 90. Né? E assim, em 10 anos eu cheguei a 124, de 75, ganhei 50 quilos. Então, a partir daí, eu comecei, com o apoio do ministro Zanoni, que pegava no meu pé. Aí eu eu fui no médico, procurei um nutricionista. Primeiro eu procurei um clínico geral, depois ele me indicou um nutricionista. Aí essa nutricionista me orientou, ministro, ela era messiânica, o senhor pode comer de tudo, não precisa parar de comer nada, mas a quantidade é que precisa o senhor regular. E aí ela não me proibiu, ela disse assim, se eu proibir o senhor vai comer escondido. Né? E realmente, aí eu passei a comer. Ela falou, o que der na sua mão, o senhor pode comer. E aí eu passei. Tudo que, se eu botar arroz, o que desce na minha mão, feijão, se eu comer um pedaço de bolo, eu não fazia assim não, né? Fazia assim. Então, em 3 anos, eu perdi 30 quilos. E fui perdendo ao longo de todos esses anos, e todo ano eu perco 2 quilos. Então hoje eu estou com 79 quilos. Meu IMC é 22,9. Ainda não é o ideal. Né? Mas nunca mais eu engordei. Eu vou diminuindo devagarinho. Por quê? Eu fui me reeducando. E aí entra essa frase. Por quê? Eu percebia que eu comia para compensar outras coisas que me deixavam infeliz. Então a minha experiência de fé é assim, através da fé messiânica, é que eu pude me controlar o meu GAR. O meu GAR não me deixava perceber que eu estava obeso. Era visível pela roupa. Né? Hoje eu visto 44 a minha calça, antes era 54. Né? Até o meu sapato diminuiu, porque meu pé era gordo, né? Então hoje eu gasto menos sabonete, antes tinha que gastar mais. Não, mas verdade. E realmente nunca, em determinado ponto eu tive pressão alta um pouco, hoje eu não tenho nenhum problema. Todo dia eu caminho,
Né? Quando eu não caminho na praia, eu caminho na Lagoa da Jansen. Quando não dá para tá chovendo, eu vou na academia lá perto de casa, caminho na esteira, mas não, estou sempre fazendo exercício. Aprendi o quê? Que por isso que eu achei importante que essas jovens montassem essa aula para a gente, porque para mim foi muito útil. Para minha saúde, para minha satisfação pessoal, me sinto mais bonito. Eu sempre fui bonito, eu era um gordo bonito, mas hoje eu sou bonito saudável. Antes eu era bonito sem saúde. Então essa é a minha experiência de fé pessoal. No próximo encontro, dia 11 de julho, eu vou trazer a foto na qual eu tinha 125 quilos para os senhores verem. Eu tinha uma cabeçona assim, ó, parecia um boneco. Aí vocês vão ver. E aí eu pergunto: alguém tem alguma pergunta? Ela explicou tão bem assim, agora já fiquei enciumado, porque eu pensei que eu que dava aula, que ninguém tinha pergunta. Então, gente, ninguém tem mesmo? Então eu queria agradecer. Olhe, quer ver um exemplo? Dentro do ensinamento do Meixo Sama tem muitos exemplos. É que se elas fossem citar aqui, a aula, nosso objetivo era terminar às 8 horas e nós cumprimos esse objetivo. Então, Meixo Sama fala para muitos alimentos têm energia espiritual forte. Então, por exemplo, quando a gente tem uma infecção, ele diz: salada de cebola é bom. Mas ele tem uma observação que ele coloca lá embaixo: a pessoa precisa gostar de cebola, porque senão a cebola vira remédio. Então quem gosta de cebola, faz uma salada de alface, põe cebola crua e come, acha gostoso. Eu acho gostoso. Então isso vira antibiótico. Então realmente o alimento é remédio, não no sentido de curar doença, mas de gerar saúde, tá certo? Então, por favor, pergunte. Esse caso que o senhor está se relatando do senhor mesmo, isso aí vem ser uma alimentação psicológica? Pode ser uma alimentação psicológica? Que o senhor também deu do seu amigo, né? Também que comia olhando televisão. E outra coisa, o açaí com peixe grelhado é saudável? Sem farinha é. Sem farinha. O problema do açaí não é o açaí, é o açúcar e a farinha, né? Não, olha só. Aí elas podem dizer melhor do que eu. Por favor, Lorena. Fala aí do açaí. Quanto que você consome? 1 litro. Eu assisti a uma reportagem na televisão de um casal ribeirinho de 84 anos, né? Eles nunca sentiram nem gripe. E a alimentação básica dele é só açaí com peixe grelhado. Nunca comeram nem fruta sequer, a não ser só ela mesma. E nunca tiveram problema cardíaco, pesco, e estão todos saudáveis. Tá, mas aí eu volto a dizer, tudo depende de como é a sua alimentação. O açaí, no caso, como você está relatando aí, a predominância da alimentação deles é o açaí. E aí acaba que a nossa não. A gente coloca açaí como sobremesa. E aí passa, excede. É uma alimentação que vai ser excedida, não necessária para o seu organismo. Se você colocar ela como uma refeição, e mesmo assim sentir, ela não vai ser uma refeição completa, porque você vai necessitar de outras coisas na alimentação. Então, assim, ela pode consumir, mas tudo depende do porcionamento que você vai consumir. Eu acho que a longevidade do casal está ligado mais ao estilo de vida do que propriamente dito ao açaí e ao peixe frito. Um casal que mora à beira de um rio, sem o estresse que a gente vive hoje, eu acho que está mais ligado ao estilo de vida do que à alimentação dele. A senhora falou que... Senhorita, desculpa. A senhorita comentou que a nutrição orienta a consumir bastante alimentos, variedades, por conta dos nutrientes. Meixo Sama tem alguns ensinamentos que ele preza uma alimentação mais pobre, que diz que o organismo vai tirar, por mais simples que seja o alimento, todos os nutrientes necessários. Tem algo na parte científica, teórica, que dá base para isso?
Ou é necessário realmente essa variedade de nutrientes? É uma dúvida que... Não, com relação à nutrição, nós precisamos sim dessa variedade. Porque aí, senão, cai na monotonia. É aquela famosa coisa, determinado, o Meixo Sama, em alguns pontos, ele diverge da nutrição. Porque a nutrição manda ter uma alimentação equilibrada e o mais diversificada possível. E aí, no caso, o Meixo Sama fala, talvez, levando em consideração que naquela época, devido ao processo, como era livre de agrotóxicos, era um pouco mais natural, talvez em decorrência disso. Mas na nutrição, a gente frisa bastante essa parte de diversificar. Então, né, Giovanni, Meixo Sama fala assim, mas baseado no que você não precisa modificar tanto o alimento, né? Então, uma alimentação pobre não quer dizer que ela não vai gerar saúde. Mas ele fala, por exemplo, nós moramos numa ilha, temos o mar, né? Então, o ideal para quem mora aqui, para ter saúde, era comer peixe, muito mais peixe, e menos carne vermelha. Não que não pudesse comer carne, mas o ideal era comer peixe. Se aqui, por exemplo, uma coisa que eu observo, que aqui tem vinagreira. Por alguma razão, tem vinagreira aqui no Maranhão, principalmente em São Luís, então é importante que quem mora aqui coma vinagreira. Então, todos os alimentos, o que ele fala assim, quem mora perto do mar deve procurar comer mais frutos do mar e obedecer e respeitar, por exemplo, a gente não respeita, o que o Meixo Sama fala, as estações do ano. Então, tem fruta que só dá uma determinada época do ano, mas a gente quer comer o ano todo. Meixo Sama disse que não, que o ideal é comer a fruta, o legume, a verdura, na época que ela... Então, é como bacuri. Né? A gente sabe que bacuri é no início do ano, né? Até março, no máximo abril. Então, a partir de abril, de maio, não é para comer bacuri, por isso que a natureza não produz. Se um dia começar a dar bacuri em junho, é porque é para comer bacuri em junho. Né? É assim que está no ensinamento, tá bom? Mais algum? Tá. Dá tempo? 2 minutos. O reverendo fez um depoimento, eu sempre trabalhei nessa linha da alimentação natural. Então, na minha dedicação, eu sempre achei, aqui no Maranhão nós temos uma característica do jorei, né? Mas eu sempre achei incompleto isso. Sabe? Porque a gente tinha jorei, tinha a prática do belo, mas nós não tínhamos alimentação saudável. Isso eu sempre dizia para as pessoas que talvez meus netos viveriam esse paraíso que o Meixo Sama falava. Porque a alimentação nossa era incorreta, era impura, pela procedência que vínhamos nos alimentando. Então, não sei, algumas pessoas aqui receberam, eu fazia uma tabelinha de produtos menos danosos para nos alimentar. E entrava até cerveja nessa tabela. Eu ia no supermercado e via o que tinha. Não tinha conservante, não tinha sódio. Então eu colocava, até hoje ainda tem essa tabela. Me lembro que o reverendo Manabe pediu para me mandar, quando eu fizesse, essa tabela também para ele. Então essa tabela foi crescendo. Só que não tínhamos aqui produtos naturais, né? Eu pratiquei um período fazendo mudas, né? Entregando, nós viemos com o engenheiro agrônomo Fonseca, plantamos aqui alguma coisa, com esse intuito, tá? Mas eu não tinha nada no mercado. Então, o reverendíssimo Watanabe, ele entrou com esse processo mais intensivo da agricultura natural, com a horta caseira, por volta de 2007, né, mais ou menos, né, 2006. E eu vim pensando, por que o reverendo tocou? O Meixo Sama fala da horta caseira, mas nunca era dado essa ênfase, se pensava numa agricultura, né? E vendo hoje a facilidade que temos de produtos mais naturais, eu vejo que aquele trabalho que ele desenvolveu, nos incentivando a ter essa horta, fazer esse plantiozinho no vaso, na verdade era para modificar a cultura do nosso país, da humanidade, de nos dar acesso
a alimentação mais saudável. Então hoje, eu vou no supermercado, na feira, eu já consigo comprar tomates orgânicos, cebola orgânica, cenoura orgânica, batata inglesa orgânica. Às vezes eu penso, poxa, eu queria comer uma maçã, né? Mas eu só gosto de comer se fosse natural, essa maçã convencional. Eu fui no supermercado, tinha lá maçã orgânica, morango orgânico eu tenho comprado, né? Então hoje a minha ceia, ela faz parte de toda uma soma de produtos mais naturais. Podem ser que esteja lá orgânico e não seja, não sei, né? Mas e se for? Tá bem. Então hoje eu tenho arroz orgânico, café orgânico, até pão orgânico já se encontra aqui. Sabe? Em São Luís, se tem aqui, tem no outro lado do Brasil todo, né? Então eu vejo que isso é fruto dessa persistência e orientação. Se começamos realmente a trabalhar isso, podemos realmente atender essa orientação, porque a origem dos produtos tem que ser mesmo natural. Tá? Às vezes Valma tem briga porque eu não quero, então não tem pimentão orgânico, então não vamos comer pimentão, né? Então, não, mas tem que comer, eu gosto de botar no produto. Então, gente, as coisas estão vindo para nós, tá? Até a panela, sabe? Eu compro uma panela cara, eu comprei um papeirozinho agora que é quase R$200, mas é porque a constituição dele envolve cerâmica, envolve várias coisas que não vão trocar com o meu organismo na produção do alimento, né? Então, é esforço. Então, já temos tudo isso aqui, sabe, à disposição da gente, e isso não é fruto do nada, isso é fruto da dedicação de cada um nesse trabalho da horta, né, do incentivo da alimentação natural, de produzir o jarrinho, porque vai modificar lá na fonte, lá onde realmente vai nos trazer esses produtos. Eu vejo agora meu filho fazendo um estudo para produzir refrigerante orgânico. Eu comprei uns refrigerantes orgânicos e levei para ele, ele gosta assim, né? E aí, como açúcar é açúcar, então o refrigerante foi banido há muito tempo da gente, né? Às vezes eu vou tomar um refrigerante no aniversário e eu me engasgo com gás, né? Eu perco o costume, eu fico com vergonha de ter que tomar de golinho. Então, aí eu encontrei refrigerante orgânico e ele foi decifrar o que é que tinha naquele refrigerante: açúcar orgânico, demerara, não sei o que, né? A essência da fruta orgânica, sem corante, sem sódio. Então já tem aqui esse refrigerante, né? E aí ele está estudando, porque ele faz engenharia química, e ele está vendo, pai, eu vou fazer minha TCC, monografia dele em cima disso, né? Agora ele está aperreado porque aonde produz açúcar orgânico, ele não vende na linha comercial, industrial, quer dizer, é uma quantidade diferente desse doméstico que a gente encontra no supermercado. Então é isso, esse esforço, vendo essas jovens que eu vi crescer, eu não estou velho, mas vi crescer, e fazendo, né, essa busca, essa linha, né, de estudo, isso realmente é uma nova etapa. Então eu sinto que agora eu posso realmente me sentir que eu estou num paraíso, sabe? E que eu estava errado em pensar que só meus netos iam ter essa oportunidade, porque hoje eu posso ter equilíbrio do Jorei, do Belo, através das práticas do Belo, e também de uma alimentação mais saudável. Então esse também é um relato que era um sofrimento para mim, eu ficava lutando, e hoje amenizou bastante, porque eu consigo encontrar, tirar foto, divulgar para todos, né, desses produtos saudáveis. Tenho colegas no trabalho que estão se aposentando por invalidez física, e eles me criticavam porque eu procurava alimentos saudáveis. Lá vem o Odorico, né, que é o Odorico Paulo, Odorico com uma coisa alimentação saudável. Eu cheguei a ser colocado em posto, de ter que ir no médico pegar um atestado, porque senão o Odorico não toma remédio, então ele vai nos contaminar. Nós trabalhamos no ambiente fechado. Então eu tive que ir no dermatologista, no infectologista, e atestar que eu não tinha nenhum problema, sabe? Porque podia gripar, respirar, ia passar micróbios para eles, tá? Então hoje eles já buscam essa minha orientação, onde comprar alimento mais saudável, a importância disso, sabe? Mas só que com o organismo já muito debilitado, isso pouco vai contribuir para a saúde, só ameniza,
tá? Então, debilitar o organismo prejudica muito, porque esse retorno, às vezes, não vai dar tempo para a gente recuperar. Então, busque um alimento saudável. Esse exercício da horta, ele nos incentiva, não que a gente vai plantar maçã, uva, morango, mas com certeza que esses alimentos que assim desejarem, saudáveis, vão chegar na mesa da gente também, tá bom? É isso que eu gostaria de passar. Então, gente, agradeço a todos. O próximo encontro é no dia 11 de julho, às 18h30, aqui mesmo, tá bom? Obrigado, boa noite.